Olá, vamos conhecer esse multímetro da Tazzy, que é o TA804B. Nesse vídeo nós vamos ver as especificações e o funcionamento desse aparelho. Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer esse multímetro Tazzy, o TA804. Esse aqui é o modelo B, existe também o modelo A, e nós vamos falar sobre as diferenças. Mas antes disso, antes de entrar nesses detalhes, é importante que você saiba que aqui na descrição do vídeo você encontra links para lojas, aí lá você vai ter mais informações, inclusive preços, caso você se interesse pela compra. Também gostaria de lembrar que é muito importante que você dê seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas e inscreva-se no canal. Bem, a ideia desse multímetro Tazzy é ser um multímetro simples, leve e com uma boa qualidade, né? Ele tem um display grande, a gente vai ver que o display, inclusive desse modelo aqui, é colorido, né? É bem interessante. Vamos dar uma olhadinha então aqui no que nós temos na caixa, né? Nós temos aqui o multímetro, bem embalado, com as suas pontas de prova e um manual. Então as pontas de prova aparentemente têm uma boa qualidade, os fios bem maleáveis, não são de silicone, mas bem maleáveis, nem se esperaria que fosse silicone um dispositivo com esse preço, né? Aqui ela tem as inscrições aqui de máximo 10 amperes e ele é, aqui na ponteira não diz, mas ele é um equipamento categoria 3 até 600 volts, né? Eu vou deixar a tabelinha aqui para vocês verem, mas dá para uma aplicação doméstica, comercial, aí com bastante tranquilidade, sendo categoria 3. Bem, o que nós temos aqui no manual? E aí nós vamos dar uma olhadinha nas funcionalidades dele, né? Então ele serve para o modelo A e para o modelo B. Como eu falei, esse aqui é o modelo B, né? Então você tem aqui informações de segurança, informações aqui caso você tenha algum problema, informações que você encontra no display. E aqui você passa a ter indicações de como fazer as medições, é um manual bem completinho. Eu gostei que as imagens são boas, fáceis de você entender. Muitas vezes vem um folheto com os dispositivos de uma qualidade de impressão muito ruim, né? Parece uma cópia mal feita. Esse aqui não, tá bem feitinho. Então nós temos aqui em inglês, né, até a metade, e da metade para frente ele tem o chinês. Eu acho que não tem mais nenhum idioma, não, são apenas 2 idiomas, inglês e chinês, no manual. Se você olhar no site de compras, vou colocar uma imagem aí que está lá no site de compras, você vê as principais funções dele, né? Então, ele tem funções automáticas, ele tem função para identificar a fase, que é o live, ele lê capacitores, o modelo B, né, lê capacitores, lê resistências, tensão sem contato, diodos, né? Isso também é uma característica do modelo B. Ele tem uma lanterna, ele é True RMS, ou seja, na medida de tensão alternada, ele faz uma leitura mais correta da senoide, então ele consegue um resultado, uma informação mais precisa, né? Ele usa pouca bateria, diz aqui, inclusive ele tem, eu já coloquei aqui a pilha, né? Na verdade ele usa apenas uma pilha tipo palito, né? A gente tira esse parafusinho e vai apenas uma. Isso que eu achei interessante, porque nós temos aí multímetros que usam 2, multímetros que usam 3, alguns que usam baterias de 9 volts, e esse aqui usa apenas uma. Ele tem aqui, né, aproveitando que eu tirei uma capinha plástica, de certa forma maleável, não parece que ela protege muito aí contra quedas, né? Ela não é nada espessa, ela é fininha, é mais para fins estéticos aqui e para dar um conforto melhor aí enquanto você está manuseando, né? Ele tem a entrada das pontas de provas embaixo, né? Que em alguns casos atrapalha se você quiser mantê-lo numa bancada, por exemplo, numa posição inclinada, você não consegue. Ainda lá na página de vendas, nós temos as especificações dele, que eu vou falar apenas algumas aqui e fica disponível para você dar uma olhadinha. É só seguir o link que eu deixei. Então tem aí as diferenças do modelo A ao modelo B, né? Então a gente vê de cara que o modelo A, na primeira linha, ele é totalmente automático. Esse modelo B, que é este aqui, ele tem a possibilidade de você utilizar funções manualmente também, né? Você tem aqui esse botão de funções.
o que ajuda muito em algumas situações, né? O automático, por exemplo, não faz leitura de capacitores automaticamente, leitura de diodos, né? Ele faz somente tensão, a resistência, né? Basicamente é isso, né? E continuidade, que ele faz leitura automática. Então esse aqui tem, além do automático, a facilidade aí da gente selecionar manualmente. Outra coisa que ele tem de diferente, né? A gente pode ver os algoritmos em vermelho, ele tem uma abrangência maior, né? Então, por exemplo, tensão contínua, tensão alternada, ele começa na faixa de 0,1 mV na contínua e 1 mV na alternada. O modelo A, ele começa em 0,9 volts, praticamente 1 volt, né? E 1 volt também na contínua. Então, tanto na alternada como na contínua, a abrangência de medição dele é maior. Ele, como eu falei, ele lê capacitores e lê diodos, o modelo A não. Aí eles têm uma série de especificações iguais, né? Por exemplo, a parte de continuidade, qualquer resistência abaixo de 50 ohms, ele indica como continuidade. Eu já fiz comentários sobre isso aqui. Se você for ler resistores baixos, talvez ele não consiga ler por conta disso, né? Aí você precisa de um multímetro que não seja automático para fazer essas leituras. Faixa de operação de 0 a 40 graus, né? Ele tem a medida aqui da temperatura ambiente nessa faixa. Os dois têm 6.000 contagens, né? Então é um nível aí de resolução bom. Então, olhando mais abaixo na tabela, a gente vê a principal diferença visual entre eles, que é o display. O modelo A tem um display comum, né, que é cinza com as letras em preto, de LCD, e esse aqui, que é o modelo B, ele tem um display colorido. Além, então, das vantagens em abrangência de algumas medições e a capacidade dele de ler diodos e capacitores, a diferença principal é o display. Agora, a diferença de preço, né? Na data de hoje, que eu estou gravando o vídeo, no site que eu estou com o link aí na descrição para você dar uma olhadinha, o modelo A custa R$ 94,00 já com frete grátis, né? Então, incluindo frete aqui para o Brasil. Ou seja, não é um multímetro caro. E o modelo B custa R$ 114,00, então são R$ 20,00 de diferença. Então você tem que avaliar se vale a pena, né, pelos R$ 20,00 você ter o display colorido e a capacidade aí maior de medição, né? Bom, vamos fazer alguns testes com ele então, né? Aqui na parte automática, né? A gente pode fazer aqui um primeiro teste. Eu vou tirar aqui a capa das ponteiras. Pronto, assim fica melhor para a gente fazer a leitura aqui da corrente alternada, né? Que é a primeira que a gente vai ver. Bem, eu vou colocar as ponteiras, né? As pontas de prova. Temos indicação de que a comum é desse lado. E a outra do lado de cá. Bem, eu estou com ele no modo automático. Vamos colocar aqui uma extensão elétrica, né? Nós temos então 129 volts, ele mede automaticamente também já a frequência, né? Ele detectou que se trata de tensão alternada. É possível fazer uma medição também por modo manual. Aqui ele foi para capacitores, né? Aqui diodos, aqui continuidade e automático. Não, eu não consigo fazer a parte de tensão de uma forma não automática, né? Tá dentro das funções automáticas sem problemas. Então, detecção de fase. Aqui nós temos, né? Pelo padrão brasileiro, acho que não dá para ver aí o neutro desse lado, então ele não indica nada, né? E o fase é desse outro lado aqui, então ele indica a presença de fase do lado correto. Isso é útil quando a gente precisa identificar fios que não têm identificação adequada, né? Veja que ele está medindo aqui a temperatura, né? Nós temos aqui também nesse mesmo botão tanto o live como o NCV, que é a tensão sem contato, né? Esse aqui então a gente vai aproximar do fio. Vejam que ele detecta a presença de tensão e ele pisca aqui aquelas setas coloridas, né? Então, quanto mais forte, esse cabo aqui está bem isolado, né? Quanto mais forte essa tensão que ele detectar, isso também é muito útil, né? Antes de você mexer em alguma coisa, ter certeza que ela foi realmente desligada, utilizar essas funções. São funções muito úteis, né? Desse lado aqui nós temos o hold, que ele vai segurar a medição, né? Do mostrador, né? Então tá aqui aparecendo o hold. E se eu apertar e segurar um pouquinho, eu tenho a lanterna
aqui para trabalhar em locais escuros, né? A lanterna em multímetro é uma coisa bem interessante, porque muitas vezes você está trabalhando numa situação em que houve uma queda de energia porque houve uma falha, né? Seja num circuito, seja num disjuntor, num DR, alguma coisa, e você vai ter que ir até o quadro no escuro. Então, isso aqui ajuda a mexer no quadro com uma boa iluminação. Bom, vamos fazer alguns outros testes aqui dos componentes que ele também mede, né? Então, ainda no processo de automático, ele continua automático, né? Para voltar, aqui eu coloquei, por exemplo, para NCV, Live, mais um clique ele volta para automático. Aqui as funções Smart, né? Então, capacitores, diodos e continuidade, ele também volta para automático na sequência. Então, você vai pressionando algumas vezes e ele volta para automático. Bem, o primeiro que eu gostaria de fazer é utilizando essa referência aqui de corrente contínua, né? Se você não conhece, eu tenho um vídeo sobre essa referência e também sobre uma outra que eu vou utilizar, que é a referência de resistores e capacitores, que também está aqui. Bem, eu vou deixar o card aí para você ver esse vídeo. Esse aqui é um circuito com componentes de alta precisão que fornecem 2,5, 5, 7,5 e 10 volts em corrente contínua, exatamente com a finalidade de você observar ou verificar se os seus instrumentos de medição estão funcionando bem, né? Então vamos colocar ele aqui, para você observar que ele mede 2.498, que seria o 2,5, né? Vamos deixar assim e eu vou mudar, preciso de um bom contato aqui, 2.4.99, ele está com uma precisão boa aqui. Eu vou mudar agora para 5 volts, né? 4.997 ou 4.998. Veja a resolução dele, ele tem 3 casas decimais, então se ele fosse um multímetro de menor resolução, provavelmente ele já arredondaria isso aqui para 5, né? Mas está 0.004 de diferença, é muito pouco, né? Então ele tem uma precisão boa mesmo. Agora sim mudou para 7,5, 7.48, veja que ele perdeu uma casa porque nós estamos indo já acima de 5 volts, né? Isso é interessante nos multímetros automáticos, ele vai ajustando a escala. E agora 10 volts, 9.98. Muito preciso, né? Muito bacana. Eu acho que pelo preço dele, principalmente, né? O multímetro, esse modelo aqui, hoje, como eu falei, custando R$124, né? O valor R$123,90, algo assim. Lá no AliExpress, o link está aí, já com frete grátis. Eu acho que pela qualidade, pela aparência dele, realmente vale a pena. Bem, vamos dar uma olhadinha aqui na capacidade dele, então, de medir resistência e capacitores, né? A resistência, nós temos aqui um ponto interessante, né? A primeira resistência que está aqui é de 10 ohms, e nós vimos nas especificações que abaixo de 50 ele já vai indicar continuidade, né? Então a gente vai ver se realmente ele vai apitar com essa de 10, né? Ele não vai conseguir, talvez ele até meça, mas ele vai apitar indicando que é continuidade. A vantagem dos multímetros não automáticos é que você pode trocar a escala e aí ele vai medir a resistência e a continuidade está em uma escala separada, né? Vamos dar uma olhadinha, ver como ele faz. Depois a gente tem um de 100 ohms, ele foi aferido aqui, essas etiquetas indicam aferição por instrumentos de precisão, 100.2, depois nós temos um de 1000 ohms, né, que na verdade é 999, né, 0.8, nós temos um de 10.000, que é 9.999, e nós temos um de 100.000. E os capacitores, a gente começa com capacitores muito baixinhos, né? O primeiro é da casa de picofarads, 104 picofarads, então normalmente os multímetros não conseguem ler os pequenos. Não é um problema isso, porque multímetros, realmente, esses multímetros que têm várias funções gerais, eles não têm capacidade para ler os capacitores de uma forma adequada. Se você precisar, você precisa de um capacítor. Capacitores maiores, assim na casa dos micro e milifarads, ele já consegue ter uma boa precisão. Bem, vamos dar uma olhadinha então inicialmente nos resistores. Então eu tenho aqui um resistor de 10 ohms, vejam que ele mede, né, 9.9, né, 9.8, mas ele apita porque está abaixo de 50. Então abaixo de 50 ele indica que é continuidade. O de 100 ohms,
100 ohms certinho. Vejam que ele ajustou a escala, né? Agora nós temos aqui o de 1000 ohms, que na verdade é 0,999. Ele arredondou 1000 ohms certinho. A precisão dele para resistores está impressionante, está indo muito bem. Esse é de 10.000, na verdade ele foi aferido como 9,999. Está batendo aqui com ele, às vezes ele arredonda para 10. Conforme a gente balança aqui, altera a resistência do contato, né, das pontas de prova e ele acaba ajustando. E esse é de 100.000, né? Certinho, ó, 100k ohms, 100 kilo ohms. Fantástico, ele tem uma precisão realmente muito boa. Para a parte de capacitores, eu preciso vir aqui e dizer para ele, né, que eu quero medir capacitores, então está aqui. Ele começa numa escala de microfarads, então vamos dar uma olhadinha, esse aqui é muito pequenininho, tá? Ele é 1 milhão de vezes menor que o microfarad, né, um picofarad, então não tem como medir realmente, ele não mede. Vamos ver o segundo, ainda na casa dos picofarads, também não mede. Agora o próximo já é nanofarad, então já são frações um pouco menores aqui. Também não mede. Esse ele mediu. Então ele começa a medir realmente na casa de microfarads, né? Os nano, que são 1000 abaixo, e o pico, que é mais 1000 abaixo, que é um capacitor muito pequenininho, é 1 milhão de vezes menor, né? Ele não tem capacidade de medir realmente. Esse aqui ele está apontando 0,922 micro. Vamos ver aqui a aferição dele, o que que é? 0,925, né? Ele marcou 0,922, então tá ótimo. Assim, né? Ele só vai medir, então, acima da faixa dos microfarads, né? E mediu bem. Aqui nós temos um outro eletrolítico de 4,43 microfarads. Também não é... Aliás, colocando a polaridade certa aqui, o eletrolítico, o negativo dele está para cá, né? Está dentro da faixa dele de medição, acredito, né? Então diz ali quanto que ele está, 4,571 micro. Ele é 4,43 a aferição, então está próximo. E como eu disse, né, não pode esperar uma precisão muito grande de medição de capacitores de multímetros como esse. Mas, que informação você tem aqui? Que o capacitor está funcionando adequadamente, está com uma boa medida, e você consegue com isso, se você está investigando o componente, saber, né? Esse componente não está com defeito. Eu estou aqui com ele é 4,4 nominalmente, eu estou com 4,5, está ótimo. Bem, então vimos que resistores ele tem uma capacidade muito boa de medição e capacitores só acima dos microfarads. Aqui eu também tenho um outro eletrolítico um pouquinho maior, né? Esse aqui ele é um capacitor de 100 microfarads, né? Então, o lado negativo dele está aqui. Posso medir o capacitor com polaridade inversa? Até posso, mas eu vou ter um erro de medida, né? Para medição não tem problema, não posso ligar ele invertido, que aí ele pode até explodir. 100,3. Aliás, ele agora ajustou para 99,9. Ele é de 100, então tá ótimo. Considerando que tem um erro na própria fabricação do componente, uma tolerância e a tolerância do multímetro, a medição está perfeita, né? Por que ele demora um pouquinho para medir, né? Porque, na verdade, o capacitor, o multímetro, ele vai com a energia da bateria que ele tem, carregar esse capacitor, e à medida que ele carrega, ele consegue fazer a leitura, né? Por isso que ele demora um pouquinho para ler capacitores. Agora vamos ler diodos, né? Diodos nós temos aqui alguns LEDs. Então, para isso, eu vou mudar de novo aqui a nossa escala, agora é diodos. Diodo também eu tenho que ler na polaridade correta, porque uma característica do componente é que ele só deixa passar corrente de um lado, né? Então, por exemplo, esse LED azul aqui, ele acende. E o que o multímetro marca? Que eu estou aqui na polaridade correta, né? Ele acende. E o multímetro marca a queda de tensão que ele provoca, 2,57 volts. Se eu ligar invertido, né, ele não vai acender. Vamos pôr nessa posição, fica mais fácil. Invertido ele não acende. Porque o diodo só deixa passar corrente de um lado. Então está operando normalmente. Se o diodo está em curto, eu consigo identificar com essa medição aqui, né? Porque ele vai medir dos dois lados. Olha aqui o amarelinho, tem uma queda de tensão de 1,8, 2 volts mais ou menos. E o branco, 2,8. Então eu consigo verificar o funcionamento desse tipo de dispositivo, né? Bem, ele não tem medição de corrente,
Então, para por aí, né? Os nossos testes param por aí. O que eu achei de interessante nele? Ele é muito leve, ele tem umas ponteiras de boa qualidade, né? Um display bonito, funciona bem, uma boa precisão aí que a gente viu para tensão e para resistores, muito boa. Ele tem a capacidade então de detectar corrente sem contato, o NCV, identifica o fase da rede, que é muito importante, tem lanterna, tem um aspecto bonito, né? E um preço bom. Então é um multímetro que, se você estiver procurando, você pode considerar. Se você precisar de leitura de corrente, que normalmente eu nem recomendo, né, multímetros com leitura de corrente, você pode usar para isso um alicate amperímetro, mais recomendado, mas esse modelo aqui não vai te atender. Mas é, de fato, né, um multímetro que, se tiver as funcionalidades que você está procurando, vale a pena pelo preço e pela qualidade. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de deixar as suas dúvidas, os seus comentários. Deixe também seu like nesse vídeo e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para nós. Muito obrigado e até um próximo.